Você finalmente decide se abrir. Tira a armadura que te protegeu por tanto tempo. Expõe o peito, o afeto, os planos. Mostra aquela parte sua que ninguém mais viu. Aquela que você guardou como quem guarda um presente para o momento certo. Você se entrega, escancara, acredita, cuida. E quando olha para o outro esperando reciprocidade, só encontra silêncio, ou frieza, ou aquela desculpa disfarçada de maturidade. Acho que não estou pronto para isso agora. A dor não vem só da rejeição, vem do contraste, da entrega que não teve retorno, do sentimento que parecia compartilhado, mas só existia em você. É como pular do penhasco achando que o outro ia pular junto, mas, ao abrir os olhos, percebe que pulou sozinho. Mas por que isso acontece? Por que, quando a gente se entrega com verdade, o outro se afasta? É o nosso afeto que assusta? Ou é o mundo que não sabe mais receber o que é profundo? Em que momento o amor passou a ser sinônimo de peso e a dedicação virou sinal de carência? Você já se perguntou se sente demais? Ou se o outro é quem sente de menos? Essa é a ferida silenciosa que muitas pessoas carregam. A de se doar por inteiro e perceber que o outro só queria metade. A de ser chamado de intenso, carente, emocionado, quando na verdade só queria viver algo verdadeiro. A de perceber que o problema não era sentir demais, mas esperar que o outro sentisse com a mesma coragem. O que essa dor revela sobre nós? E sobre o tempo em que vivemos? Seria a rejeição uma resposta à profundidade? Ou um reflexo do medo que muitos têm de se enxergar no espelho do afeto verdadeiro? Você merece sentir sem culpa, amar sem medo de parecer demais. Mas para isso, talvez a gente precise entender. Porque amar hoje virou um risco e não um encontro. Quando alguém foge no exato momento em que você se abre, a dor vai além da ausência. Ela questiona o seu valor. Parece um recado não dito, como se o amor que você tem para dar fosse incômodo. Como se a sua entrega revelasse uma fragilidade, quando, na verdade, é prova de coragem. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Vivemos uma era onde a conexão foi substituída pela performance emocional. Pessoas têm medo de se mostrar, não porque não sentem, mas porque foram ensinadas a esconder. A infância molda isso. Quando uma criança chora e escuta que está sendo dramática, aprende que sentimento é algo a ser silenciado. E esse silêncio vai crescendo, criando adultos que amam com censura e fogem quando o amor exige presença real. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos se torna sombra. E muitos adultos caminham como sombras de si mesmos, incapazes de sustentar vínculos profundos porque nem sequer conhecem suas próprias emoções. Rejeitam o outro porque não suportam o espelho que ele representa. Quando você ama com verdade, expõe a mentira do desapego que eles aprenderam a vestir. A cultura também nos treina para o distanciamento. As redes sociais exaltam o jogo, o mistério, o desinteresse calculado. Ser frio virou charme. Ser afetuoso virou carente. A lógica do consumo entrou nas relações. Tudo é rápido, substituível, descartável. Você é bom até o próximo match. É querido até deixar de ser conveniente. Quando se entrega demais, você quebra a regra do jogo. Mostra que não está jogando. E isso assusta. Nietzsche escreveu: tornar-se quem você é exige atravessar o deserto. Talvez esse deserto, hoje, seja o da superficialidade, onde só sobrevive quem finge não sentir. Você não está errado por amar, mas está nadando contra uma corrente que tenta te ensinar a amar menos, para sofrer menos. E isso tem um custo. Cada vez que alguém rejeita sua verdade, uma parte de você tenta se convencer a não sentir tanto da próxima vez. Só que a alma não funciona por contrato. Sentir não é escolha, é natureza. E negar isso é adoecer em silêncio. Rejeição não é só ausência de amor,
É um corte onde antes havia promessa. Você estava lá, inteiro, oferecendo cuidado, tempo, presença. E, de repente, silêncio. Frieza, desapego. A ausência grita mais alto que qualquer palavra dita. E pior, grita dentro de você. O que mais fere não é o outro ir embora. É o vazio que ele deixa onde antes havia expectativa. Você não sente apenas falta da pessoa. Sente falta da versão de si mesmo que existia quando acreditava naquele vínculo. É a fé ferida que mais dói. A fé de que, dessa vez, seria diferente. A esperança de que, por ter sido verdadeiro, seria acolhido. Mas não foi. E então, a mente começa a girar em ciclos. Será que eu sou demais? Fui intenso demais? Fiz algo errado? Como se amar fosse um erro a ser corrigido. Esse é o veneno mais lento da rejeição, a autoimagem corroída. Você começa a se diminuir para caber no amor do outro. E quando ele vai embora, neurociência mostra que a rejeição ativa nas mesmas áreas do cérebro que a dor física, ou seja, dói como uma pancada. Mas essa dor não se cura com analgésico. Porque ela não sangra no corpo, ela sangra na alma. E quando ignorada, vira crença. A crença de que você não é digno, de que sempre será abandonado, de que se mostrar é perigoso. Muitos carregam esses traumas para outras relações. Começam a esconder partes de si. Criam versões mais leves, menos carentes, mais aceitáveis. Mas essas versões não são você, são máscaras. E quanto mais as usamos, mais nos afastamos do que somos. O problema é que a dor da rejeição não quer ser esquecida. Ela quer ser compreendida, quer ser olhada com coragem, não com vergonha, porque ela guarda uma verdade. Você ama, você sente, você se importa. E isso não é fraqueza, é raridade. Schopenhauer dizia que a dor é a substância da vida e a raiz da personalidade. E talvez seja mesmo. Não porque devemos sofrer para crescer, mas porque é na dor que descobrimos o que importa. Quando alguém te rejeita por amar demais, revela mais sobre ele do que sobre você. Você ofereceu fogo. Ele preferiu a sombra. Mas o fogo continua aceso em você. Imagine isso. Em um mundo onde sentir virou motivo de piada, você ainda ama, ainda se importa, ainda vibra com uma mensagem, um gesto, um toque. Você, que foi chamado de exagerado, de carente, de intenso, continua sendo inteiro. E isso, no fim, é sua maior força. Porque existe um tipo de coragem que não é celebrada. A coragem de continuar amando mesmo depois de ter sido ferido. A coragem de se abrir mesmo sabendo o risco. A coragem de não deixar que a dor endureça a alma. Essa é a verdadeira revolução. Manter o coração vivo. Não com ingenuidade, mas com verdade. O mundo nos empurra para o cinismo. Diz que ser racional é se proteger. Que o melhor é não criar expectativas. Que demonstrar afeto é dar armas ao outro. Mas o que seria da vida sem expectativa? Sem o risco de se doar? Sem o brilho nos olhos de quem ainda acredita? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. E talvez o seu porquê seja simples. Você não quer sobreviver ao amor. Você quer viver o amor. Quer se ver refletido no olhar de alguém e sentir que existe de verdade. Sim, a rejeição te partiu, mas não te apagou. Porque cada vez que você ama de novo, você diz ao mundo: ainda estou aqui. E esse é o grito mais poderoso que existe. Você não precisa se tornar frio para ser forte, nem se esconder para ser respeitado. A sua cura está em continuar sentindo. Está em olhar para quem te rejeitou e, ao invés de ódio, sentir compaixão. Porque você sabe, o outro fugiu não de você, mas da própria incapacidade de lidar com a intensidade da vida. E agora, vem a virada. O amor que você buscava fora, talvez precise nascer dentro. Talvez o primeiro abraço de aceitação venha de você mesmo. Quando você para de se culpar por sentir. Quando entende que sua entrega não foi exagero, foi expressão.
Ser rejeitado não te diminui. Revela sua capacidade de amar. E acredite, um dia, alguém vai reconhecer isso. Vai enxergar sua profundidade e não vai fugir. Vai mergulhar com você, mas até lá, e mesmo depois, o amor mais importante é o que você decide dar a si mesmo. Então, da próxima vez que se pegar duvidando de sua intensidade, lembre, o problema nunca foi sentir demais. O problema é o mundo sentir de menos. Você é a exceção, e isso é um privilégio. Continue amando, continue sentindo, continue vivo. Porque quando todos estiverem anestesiados, será a sua emoção que reacenderá o mundo.